Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos tratar sobre o processo de formação dos países latino-americanos e que está fortemente atrelado à Revolução Francesa e também à Revolução Americana e às guerras napoleônicas. Em que sentido nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar isso, porque a era das revoluções, que acabou compreendendo a Revolução Americana inicialmente, seguido pela Revolução Francesa e então o período napoleônico, ele acabou tendo grandes impactos no continente americano em vários sentidos. Então, nesse sentido, o que nós podemos ter é a ideia da difusão dos ideais liberais, não só para a América do Norte, mas também para a América Latina. Então, de certa forma, no final do século XVIII, nós vamos ter uma grande presença dos ideais liberais na América Latina. E isso vai ocorrer em grande parte por conta do contato da elite colonial com esses ideais, Lembrando que muitos membros da elite colonial acabavam estudando nas universidades europeias e com isso acabaram tendo contato com os ideais iluministas e voltaram então para a América querendo trazer inovações. Além disso, também as próprias universidades americanas, que existiam principalmente na América Espanhola, acabaram também sendo alguns centros propagadores das ideologias iluministas. Não é à toa que, de certa forma, já no final do século XVIII, nós já vamos ter uma série de movimentos na América Latina que vão ter como finalidade a instalação do liberalismo, o aumento da liberdade política, principalmente entre os membros da elite colonial e, em alguns casos, das camadas populares, assim como também, em casos mais extremos, a emancipação política. Então, nesse aspecto, nós já vamos ter algumas medidas de contestação ao sistema colonial, ao absolutismo monárquico, assim como também o pacto colonial na América Latina já por volta do século XVIII, que vão ser fortemente inspirados pela Revolução Americana e posteriormente também pela Revolução Francesa. Então, já é por volta de 1780, nós vamos ter no Peru, na época colonizado pelos espanhóis, o vice-reino do Peru, uma grande manifestação que será a rebelião indígena ou revolta de Tupac Amaru. Basicamente, o que irá ocorrer? Tupac Amaru, ele era um indígena que acabou estudando na Universidade de Lima e acabou tendo contato com os ideais iluministas, assim como a história do povo inca. Ele se dizia descendente do último imperador inca, o Tupac Amaru I, que teria liderado a resistência inca contra o domínio espanhol do Peru, até ter sido morto pelos espanhóis. Então, nesse sentido, Tupac Amaru ele acabou evocando uma linhagem direta com o antigo imperador inca Tupac Amaru e despontou então como uma liderança indígena. Nesse sentido, baseado nos ideais iluministas, Tupac Amaru ele acabou defendendo não só o fim do trabalho compulsório indígena, como a mita e a encomienda, além do fato de que os indígenas não tinham direitos políticos, não tinham direito à participação política e na sociedade colonial espanhola eles ficavam na base da sociedade, ele chegou então a gerar uma revolta que levou à presença de 50 mil indígenas armados contra o domínio espanhol, que tinha inicialmente como intenção o asseguramento de direitos para os indígenas e o fim dos trabalhos compulsórios e que em casos mais extremos também desejava a independência do Peru. Nesse sentido, essa grande revolta ela acaba sendo contida pelos soldados espanhóis que conseguem acabar com boa parte do exército indígena, sendo que Tupac Amaru e sua família acabaram sendo executados. Acredita-se inclusive que Tupac Amaru ele foi executado tendo seus membros amarrados a cavalos e puxado, sendo totalmente desmembrado como uma forma de exemplo para qualquer um que se opusesse ao regime colonial. Na América Portuguesa também nós vamos ter revoltas no final do século XVIII. Em 1789, fortemente inspirado pela Revolução Americana, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que será a criação de um esboço da proclamação de uma república na região do sudeste brasileiro, que envolveria Minas Gerais, parte de São Paulo e Rio de Janeiro atuais.
No entanto, antes da revolta ocorrer, né, que tinha também um dos seus motivos, a grande opressão fiscal que a coroa portuguesa tinha com relação aos mineradores no sudeste brasileiro, né, ela será denunciada anteriormente ao seu acontecimento e seus membros serão ou executados ou degredados. Ainda na América Portuguesa, em 1798, nós vamos ter a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que vai ser também inspirada em outro evento que será a Revolução Haitiana, que nós iremos ver, além da Revolução Francesa e Americana, e que desejava a instalação de um governo republicano e popular na Bahia e também a abolição da escravidão. Então a gente já percebe no final do século XVIII, em diversos lugares, uma série de eventos, né, que demonstram o descontentamento com o sistema colonial frente a um novo cenário mundial em que nós temos o crescimento do industrialismo, que vai colocando em xeque a política mercantilista e o pacto colonial, né? O industrialismo trazido pelos britânicos começa a demandar cada vez mais o livre mercado e o fim de estruturas econômicas antigas, né? Ao mesmo tempo também nós temos, né, a difusão dos ideais liberais que passam a contestar o absolutismo a partir da filosofia iluminista e que tem grande impacto na América. Então, assim, o primeiro evento que vai culminar com a independência de um país na América Latina não irá ocorrer na América Espanhola nem na América Portuguesa. Será basicamente na ilha de Saint-Domingue, também chamado de Ilha de Hispaniola, né, que é onde fica o Haiti e República Dominicana, né? No caso, o Haiti é um terço da ilha que pertencia aos franceses e República Dominicana pertencia aos espanhóis. No caso, né, o Haiti ele era a colônia mais rica da França no Caribe, grande centro produtor de açúcar. No entanto, o que acabava acontecendo é que imperava principalmente a mão de obra escrava. E assim como uma série de proibição aos escravos de falarem as línguas nativas africanas e também praticarem cultos que não fossem cristãos, como o caso do voodoo haitiano, que era um sincretismo que existia entre elementos cristãos, indígenas e africanos também, né? Então, o culto ao voodoo, como era proibido pelo governo francês, ele ocorria muitas vezes secretamente. E justamente pelo fato de ocorrer secretamente, foi nessas reuniões de voodoo que nós começamos a ter também algumas ideias de libertação dos escravos que vão culminar com a independência do Haiti. Então, a Revolução Haitiana foi o primeiro movimento na América Latina que irá culminar na instalação de um país americano, né, independente, né? Então, o Haiti ele vai ser o segundo país americano a ficar independente, seguindo apenas os Estados Unidos. A Revolução Haitiana ela teria sido um reflexo da Revolução Francesa em grande parte, né? Enquanto a França vivia a Revolução, em 1791, Vicente Auger, que era um mulato livre, né, ele acabou liderando um levante negro contra a escravidão e contra as proibições que a França instituía com relação à população negra, né? Assim como o fato de que os negros, mesmo os livres, não tinham qualquer direito à participação política e econômica no Haiti. Então, em 1791, há uma grande revolta de escravos, né, com a presença também de alguns negros e mulatos livres, que exterminam a população branca no Haiti, né, sendo que os sobreviventes acabam emigrando, né? No entanto, né, 2 anos depois, o exército francês acaba sendo enviado para combater essa revolta. No entanto, acaba sendo derrotado pelos guerrilheiros de Toussaint Louverture, né? Toussaint Louverture, ele foi um ex-escravo autodidata que aprendeu a ler e a escrever sozinho e que teve forte contato com as ideias iluministas, né? Então, nesse sentido, ele acabou sendo uma liderança intelectual para o movimento de independência do Haiti. E nesse sentido, né, ele acabou, né, de certa forma, levando o movimento que era uma revolta de escravos para um movimento de independência, né, chegando a proclamar a independência do Haiti com relação à França, né? Isso, inclusive, até leva o governo jacobino francês a abolir a escravidão nas colônias, né, inclusive para tentar negociar, né, uma reintegração do Haiti
para o domínio francês. No entanto, isso acaba não surtindo efeito, né? Toussaint Louverture, inclusive, ele acaba se dirigindo para a França para tentar negociar um acordo de paz e o reconhecimento da independência do Haiti. No entanto, assim que ele chega na França, ele acaba sendo preso, né? Ele acaba sendo trancado em uma prisão francesa e morre, acredita-se, de pneumonia, né? No entanto, apesar disso, né, a Revolução Haitiana ainda ela continua. Dessa vez vai ter como liderança principal o Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines vai continuar o processo de independência do Haiti e a guerra contra os franceses, que vai se estender inclusive até o governo napoleônico, quando Napoleão lança uma investida contra o Haiti a partir da cavalaria polonesa, né, dos mercenários poloneses que, como já visto, apoiavam a França napoleônica. No entanto, a campanha francesa e polonesa no Haiti será fortemente desastrosa e Dessalines, ele então consegue definitivamente vencer os franceses e proclama a independência do Haiti em 1804, né? No entanto, né, Dessalines ele acaba se proclamando imperador logo em seguida e acaba criando um governo bastante autoritário e bastante centralizado. No entanto, seu império ele dura pouco, pois ele é assassinado por opositores, e quem acaba assumindo no lugar dele foi um outro líder da independência haitiana, o Henri Christophe, né, que acaba se coroando rei do Haiti e inclusive acaba criando uma aristocracia, uma nobreza no Haiti, além também de trabalho servil e também obras faraônicas, como o Palácio de Sanssouci, né, que foi baseado no Palácio de Verão do rei da Prússia. Então, nesse sentido, né, depois de Dessalines, nós temos então a criação do reino do Haiti com Henri Christophe, né, e depois, né, de Henri Christophe, nós temos o retorno da República para o Haiti. Apesar disso, a República Haitiana ela vai passar por uma série de turbulências, em grande parte por vários motivos. Primeiro, pela presença de lideranças autoritárias que não vão conseguir conciliar os diversos interesses dentro do Haiti e as desigualdades sociais que serão potencializadas, o que vai levar o Haiti a ter grande instabilidade política, além do fato de que, para obter o reconhecimento da independência, o governo haitiano ele acabou concordando em pagar à França uma indenização por todos os escravos mortos e libertos durante a Revolução Haitiana, o que acabou endividando o país. Além disso, os outros países americanos que estavam surgindo, incluindo os próprios Estados Unidos, eles se negavam a reconhecer a independência do Haiti, justamente porque a independência do Haiti ocorreu com um levante popular, principalmente levante de escravos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, como tinha o sul escravista, não era conveniente reconhecer uma república formada por ex-escravos. E mesmo os outros países hispano-americanos que vão se libertar vão ficar receosos em estabelecer relações com o Haiti, justamente porque será a elite colonial que irá se fortalecer nessas regiões. Então vai ser totalmente contrária a movimentos muito populares. Já na América Espanhola, nós vamos ter, né, uma série de tensões, vamos dizer dessa forma, que vão ocorrer em grande parte por conta da elite colonial, né? Então a elite colonial, chamados crioulos, né, que eram os responsáveis pelos governos locais, pelos cabildos, né, pelas câmaras municipais de uma forma geral, que apesar de serem ricos e terem grandes propriedades de terra na América colonial, eles não tinham direitos a altos cargos, né, como o cargo de vice-rei e capitães gerais, né? Então nesse aspecto eles acabavam sendo, né, menos privilegiados do que os chapetones, que eram os espanhóis de nascença, que tinham mais privilégios e mais vantagens no continente americano, né? Então a elite crioula, né, que era a elite proprietária de terra, ela vai começar a demandar cada vez mais a participação nas decisões políticas na América Latina, assim como uma maior liberdade econômica, inclusive para fazer comércio com outros países, e não seguir apenas o pacto colonial espanhol, né, e o mercantilismo espanhol, né? E nesse sentido, né, o modelo de produção industrial, né, acaba levando à crise do mercantilismo, que tem reverberação na América Espanhola, né? Então, né, baseadas nos ideais iluministas também, a elite crioula ela também começa a demandar cada vez mais autonomia
para com a coroa espanhola, embora inicialmente não houvesse a intenção por parte da elite crioula de separar a América Latina da Espanha, sobretudo porque havia um grande temor de que revoltas populares como que ocorreram no Haiti se reproduzissem na América Espanhola, ainda mais depois do incidente da revolta de Tupac Amaru. Além disso, também nós vamos ter as camadas populares, principalmente mestiços, que apesar de livres, eles não tinham uma série de direitos políticos, além de também não poderem pegar em armas nem usar joias, e que eram totalmente marginalizados na sociedade latino-americana, e os indígenas que prestavam trabalho compulsório, e na América Central os escravos também, que eram tidos como propriedades. Então o processo de independência da América Latina, de uma forma geral, inicialmente vai ser de um interesse de vários setores da sociedade. No entanto, esses diferentes setores vão ter discordâncias com relação ao que será da América Latina independente, que é um ponto que nós iremos tratar também. Então nós vamos ter uma grande influência também dos ideais iluministas a partir da elite crioula, que acabou tendo contato com as ideias iluministas nas universidades, e também vai demandar uma maior participação política e liberdade econômica, e a independência dos Estados Unidos, em 1776, também vai servir de grande inspiração a esses movimentos de libertação. Nós vamos ter um processo que irá catalisar, de certa forma, o processo de emancipação da América Latina, será a invasão napoleônica na Península Ibérica. Então, a invasão napoleônica na Península Ibérica, ela vai trazer uma série de consequências para a América Latina. Então, de uma forma geral, nós vamos ter, com a invasão napoleônica, a deposição do rei Fernando VII na Espanha. E então, Napoleão coloca seu irmão José Bonaparte no trono espanhol, e ao mesmo tempo a fuga da família real portuguesa para o Brasil, no qual daí o Brasil, o Rio de Janeiro, passa a ser a sede do Império Português. Então isso vai ter repercussões tanto para a independência da América Espanhola, como também para a independência do Brasil. Inicialmente, nós não vamos ter necessariamente uma grande quantidade de movimentos que vão querer se separar. Na verdade, o que nós vamos ter vão ser movimentos que irão, num primeiro momento, declarar fidelidade ao rei deposto da Espanha. Então, principalmente a elite crioula, ela vai jurar fidelidade ao rei da Espanha, Fernando VII, e não a José Bonaparte. Então isso vai levar a uma intervenção da Espanha governada pelo José Bonaparte na América Latina. Então, no caso, aqueles que vão declarar fidelidade a José Bonaparte já vão entrar em atrito com aqueles que declararam fidelidade a Fernando VII. Ao mesmo tempo, também algumas convulsões sociais, algumas convulsões que acabam sendo causadas pelas grandes desigualdades que existiam na América Latina, também começam a desejar projetos emancipacionistas. Então, para citar um exemplo, no México mesmo, nós vamos ter em 1810, uma revolta liderada por um clérigo, o padre Miguel Hidalgo, com um exército de camponês, que carregavam os estandartes de Nossa Senhora de Guadalupe, a santa padroeira do México, iniciam uma grande rebelião contra o domínio espanhol, chegando inclusive a conquistar Guadalajara, mas acabam então sendo derrotados por forças do governo. Nesse sentido, havia a intenção de não apenas separar o México da Espanha, como também de fazer uma reforma agrária e uma reforma social no México. Por conta disso, a revolta de Miguel Hidalgo não só contou com a oposição espanhola, como contou também com a oposição da própria elite crioula mexicana, que era temerosa de um movimento social e de uma revolução social no México. Apesar da morte de Miguel Hidalgo, que foi fuzilado, inclusive a mando dos próprios crioulos mexicanos, nós vamos ter em 1811 outro religioso, o José Maria Morelos, que vai começar um novo movimento demandando a independência do México, a divisão das grandes propriedades entre os camponeses e indígenas, e também o fim dos privilégios e também a igualdade social e racial. Morelos, ele chega inclusive a tomar o poder no México, ele chega a declarar a independência do México e romper com a metrópole. No entanto, novamente uma coalizão
cisão de espanhóis com a elite crioula acaba por conter esse movimento, né, e acaba sufocando a rebelião, sendo que Morelos acaba sendo morto, né? Inclusive, quem vai acabar liderando a campanha contra Morelos será o comandante, né, o coronel Agostinho Iturbide, que terá muita importância para os eventos que irão se seguir, como nós veremos, né? E também, né, ao mesmo tempo, né, como a Espanha ela era aliada da França, os ingleses também começam a assediar a América do Sul e começam a lançar uma série de expedições na região do Rio da Prata. E nesse sentido, a região do Rio da Prata, né, que não tinha necessariamente um exército oficial, ela passa a se armar para combater os ingleses, o que acaba gerando a formação de um exército colonial, né, que vai ser posteriormente utilizado para a proclamação da independência da região do Rio da Prata. Então, o que nós vamos ter, né, é que com a Espanha, né, vivendo uma guerra civil com as guerras peninsulares e um governo que não era considerado legítimo pela elite crioula, que era o governo de José Bonaparte, ainda havia fidelidade a Fernando VII, invoca-se inclusive o direito feudal, né, o direito medieval, de que na ausência do rei, né, a soberania volta ao próprio povo. Então, nesse sentido, como os governos locais da América Latina não consideravam legítima a posse de José Bonaparte na Espanha, então, né, começam a se proclamar as chamadas juntas governativas, né? As juntas governativas foram governos criados pela própria elite crioula, no qual os cabildos, né, as câmaras municipais passam a se autogovernar. Nesse sentido, os vice-reis e capitães gerais acabam sendo expulsos da América Latina, né? E então começa a se prevalecer o governo local da elite crioula. A primeira junta governativa será a Junta de Assunção, no Paraguai, que será formada em 1811. Depois, em outras grandes cidades da América Latina, começam a se formar também juntas governativas. No entanto, como já afirmado, inicialmente não havia a intenção de separação definitiva desses cabildos latino-americanos com relação à Espanha, né? Ainda havia a fidelidade a Fernando VII. No entanto, isso vai se alterar quando a Espanha ela consegue expulsar os franceses durante as guerras peninsulares, né? E com isso, né, é criada as chamadas Cortes de Cádiz. As Cortes de Cádiz vai ser, na verdade, uma grande reunião de vários representantes do Estado espanhol, inclusive das colônias, né? Vai ter uma participação também de representantes da colônia para a elaboração de uma Constituição da Espanha, que será uma Constituição liberal que irá confrontar o absolutismo, que entrará em vigor em 1812, conhecida também como La Pepa, né? A Constituição de 1812, uma Constituição que estabelecia uma monarquia constitucional na Espanha e reafirmava que a soberania vinha do próprio povo, né? O que foi um projeto inicialmente muito bem quisto pelos membros da elite colonial, pois com isso o pacto colonial seria rompido e a elite colonial seria capaz então de governar com maior autonomia os territórios da América Latina, tendo a presença também de membros das Índias Ocidentais Espanholas, né, no parlamento espanhol. Então, nesse primeiro momento, até um clima de otimismo, né, no qual haverá um reconhecimento maior por parte das elites latino-americanas, das elites crioulas, no caso, né? No entanto, quando Fernando VII ele é reempossado ao trono em 1814, ele se nega a assinar a Constituição de Cádiz, ou a La Pepa. E com isso, então, o que acaba acontecendo, né, é que Fernando VII busca restaurar o absolutismo e também o pacto colonial, o mercantilismo e a estrutura arcaica. Nesse sentido, o diálogo entre os cabildos e o governo da coroa espanhola é finalmente perdido, e então começam a surgir movimentos emancipacionistas de fato, né? Então começam a surgir movimentos para a libertação definitiva da América Latina com relação à Espanha, né? Então, assim, o que vai ocorrer, né? Costuma-se dividir o processo da independência da América Latina em 3 fases, principalmente. A primeira fase, ela vai ocorrer durante as guerras napoleônicas, que vai ter a presença das juntas de autogoverno, né? As juntas governativas, os cabildos, né? Também chamados de cabildos abertos, né? Porque, nesse sentido, as câmaras municipais passam a ter a representatividade própria, né? Já que não estariam submetidos ao rei da Espanha, e que vai acabar, né,
proclamando a independência de vários estados latino-americanos, quando Fernando VII ele se nega a assinar a Constituição de Cádiz, né? Então, com isso, nós vamos ter já um movimento emancipacionista, né? Um movimento que vai ter como intenção a independência da América Latina, inspirada nos ideais iluministas e também na independência dos Estados Unidos. No entanto, né, nesse primeiro momento, esses movimentos serão facilmente reprimidos, em grande parte porque durante a colonização, a própria coroa espanhola dificultou a comunicação entre as colônias para impedir revolta. Então, os movimentos acabaram sendo muito localizados e não conseguiram ter uma grande propagação, né? E também, né, como não havia necessariamente um exército regular na América Espanhola, com exceção talvez da região do Prata, que acabou combatendo os ingleses, né? Acabou sendo fácil combater esses focos revolucionários, né? Então, já por volta de 1817, nós vamos ter a maior parte desses focos revolucionários contidos pela coroa espanhola, né? Também haverá falta de apoio externo, nem a Inglaterra nem os Estados Unidos vão prestar apoio aos movimentos de independência da América Latina, sobretudo porque ambos os países vão ter acabado de sair de uma guerra, né? Os Estados Unidos da guerra de 1812 contra os ingleses tanto da guerra de 1812 contra os Estados Unidos como a guerra napoleônica, ou seja, ainda não tinha dado tempo de se reformular, se reorganizar para apoiar os movimentos de independência da América Latina. Apesar dos fracassos iniciais desse movimento, nós vamos ter uma nova reorganização dos movimentos de independência na América Latina a partir de 1817, que vão ter uma participação popular maior. Então, com uma grande presença de mestiços indígenas nas fileiras dos exércitos latino-americanos, assim como um apoio maior da Inglaterra também, que estará interessada na busca de novos mercados consumidores. A independência dos países latino-americanos será, então, benéfica para os ingleses no intuito de serem novos mercados consumidores dos produtos industriais ingleses que estariam, então, livres do pacto colonial, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter, né, nessa segunda fase do processo de independência da América Latina, que é a fase que vai definitivamente libertar a América Latina, nós vamos ter a presença dos chamados libertadores, né, que vão ser os membros da elite crioula, né, das elites municipais, né, descendentes de espanhóis, que vão ser fortemente influenciados pelos ideais iluministas e que então vão começar a organizar um grande exército continental para combater o domínio espanhol. Inclusive vão contar com apoio mútuo, né? Então, enquanto os primeiros movimentos eram mais localizados, agora nós já vamos ter um projeto mais continental de declaração de independência da América Latina. Então, né, entre alguns dos libertadores que nós vamos ter no norte da América do Sul, no que seria a atual Colômbia e Venezuela, principalmente, um dos principais líderes do processo de independência da América Latina, que será o Simón Bolívar. Né, Simón Bolívar, então, ele vai lançar várias campanhas contra as forças realistas, libertando a Venezuela, a Colômbia e também o Equador e parte do Peru, né, do governo espanhol, né, e vai formar um grande exército, então, né, que vai acabar libertando praticamente todo o norte da América do Sul, lembrando que o Panamá inicialmente era incluído a Colômbia. Nós vamos ter o José de San Martín, né, que vai ser um membro da elite do Prata, no caso, que vai iniciar o processo de independência da Argentina e também vai migrar para o Chile e vai iniciar a batalha nos Andes, libertando o Peru, chegando até o Equador também. Nós vamos ter o José Miguel Carrera, que vai ser um dos representantes pela libertação do Chile, assim como Bernardo O'Higgins também, né, no Chile, e também, né, Antônio José de Sucre, que vai ser um dos responsáveis pelo combate na Bolívia, né, que vai ser um dos últimos focos da resistência espanhola na América Latina, além de ter também colaborado no processo de independência da Gran Colômbia e do Peru, e o Francisco de Paula Santander, né, no caso colombiano, também, né? Já o Andrés de Santa Cruz, ele vai acabar consolidando o processo de independência da Bolívia e vai acabar formando um mega estado com o Peru chamada de Confederação Peru-Boliviana.
que vai existir entre 1836 e 1839, né, e vai abarcar praticamente a região do Peru e da Bolívia atual, né, e que vai ser um mega país, né, que vai ter como liderança o San Andrés de Santa Cruz. No entanto, né, por ser um país muito grande, muito forte, vai contar com rivalidade dos vizinhos de baixo, como a Argentina e Chile, que vão acabar entrando em conflito, levando à dissolução desse país em 1839, um país que vai ter uma curta duração. E também José Gervásio Artigas, que vai ser o libertador do Uruguai, da chamada região da Banda Oriental, e que também vai ser o fundador de um estado conhecido como a Liga Federal, né? Vai acabar sendo uma confederação de várias províncias da região do Prata, né? Formadas nesse sentido por Córdoba, Corrientes, Entre Rios, Misiones e Santa Fé, né? E que vai, nesse sentido, se opor ao projeto centralista de Buenos Aires, né? Então, nesse sentido, o processo de independência do Prata ele vai acabar já demonstrando alguns conflitos nesse momento, né? Porque nós vamos ter os unitaristas centralistas em Buenos Aires, que vão acabar formando as Províncias Unidas do Prata, e a Liga Federal, que tinha um caráter mais federalista e descentralizado, que foi fundada pelo Artigas, né? E que compreendia também o que seria o atual Uruguai. No entanto, a região do Uruguai acaba sendo anexada pelo Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? Quando ainda a família real portuguesa estava estabelecida no Brasil, né? E isso vai gerar uma série de atritos também com o governo de Buenos Aires, né? Justamente por conta das diferenças entre os projetos de Estado que estavam então se consolidando. Então, nesse sentido, nós temos, né, uma série de conflitos, né? As tropas continentais acabam sendo vitoriosas na maioria das vezes, conseguem conter as invasões espanholas. A região da Bolívia, né, será uma das últimas a ser definitivamente controlada pelos libertadores, né? Inclusive Sucre, né, ele vai acabar sendo grande responsável pela libertação e vai chamar a região de Bolívia em homenagem a Bolívar, embora Bolívar mesmo não tivesse muita simpatia pela região do Alto Peru, né, que era a região da Bolívia, em grande parte por conta do foco realista e pela grande presença de indígenas também que existia na região, já que Bolívar, de certa forma, era um membro da elite crioula e era bastante contrário a movimentos muito populares e muito radicais, né? Então, com isso, né, nós temos o processo de formação dos países latino-americanos. No entanto, aí nós vamos entrar em uma série de atritos entre as próprias lideranças políticas da América Latina, né? Então, o que vai ocorrer será o seguinte: em 1821, o Agustín Iturbide, que foi inclusive um dos grandes responsáveis por conter a revolta de Hidalgo e Morelos a serviço da Espanha, ele irá então se voltar contra os espanhóis e irá proclamar a independência do México. E irá se proclamar imperador do México, né? Então, inclusive instituindo até mesmo uma nobreza e um governo bastante autoritário. Ele também vai lançar uma grande conquista em direção à América Central, né? Conquistando boa parte da América Central até a região do Panamá, e colocando então sob o domínio mexicano, né? No entanto, né, por conta do seu elevado autoritarismo, o seu império teve curta duração, durou apenas 2 anos, sendo que Iturbide acaba sendo derrubado em um golpe militar, né? E com isso é proclamado a República do México, né? Que inclusive vai ser fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos, né? Inclusive adotando o nome oficial Estados Unidos Mexicanos e uma Constituição muito parecida com a dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo também, a região da América Central, que era governada por Iturbide, acaba se separando do México e então, né, forma-se as chamadas Províncias Unidas da América Central, que se fragmenta depois em Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua também, né? Então a gente já começa a perceber alguns desgastes, vamos dizer dessa forma, entre as próprias lideranças libertadoras da América Latina nesse primeiro momento, nas diferenças no que dizia respeito aos projetos de nação que se visava construir. Da mesma forma também na América do Sul nós vamos ter uma série de atritos, pois Bolívar mesmo, ele era defensor de uma grande unidade entre a América Latina. Então ele era defensor da ideia da América Latina unida,
unida, né, de América Latina se unir em uma grande potência, inclusive para impedir intervenções estrangeiras, né? Inclusive, né, isso é quando Bolívar estava libertando a região do norte da América do Sul e San Martín estava liberando o sul. Em 1822, né, Bolívar e San Martín se encontraram em Guayaquil, no Equador, e lá eles teriam tido uma reunião secreta, né, uma reunião que apenas os dois teriam participado sem nenhum assessor. Ninguém sabe exatamente o que foi tratado, mas o que se sabe é que depois dessa reunião, San Martín ele desistiu do projeto de libertação dele e foi então se exilar na França, onde ele passou o resto da vida, né? Alguns acreditam que houve uma grande discordância com relação a Bolívar e San Martín no que dizia respeito ao processo de formação dos países latino-americanos. Bolívar era de uma ala mais centralista. Ele acreditava que a América Latina ela tinha que ter um poder central forte e ser unida, né? Ser um grande país unido, que será reafirmado 4 anos depois, em 1826, no chamado Congresso do Panamá, né? No qual, no Congresso do Panamá, será desenvolvida a ideia da pátria grande, ou seja, de uma grande pátria latino-americana, né? Que vai ter como intenção, né, a construção de um grande país latino-americano nesse momento. Tanto que muitos dos países que vão se formar, né? Porque querendo ou não, né, nós vamos ter vários países latino-americanos que vão ficar independentes localmente, mas que vão acabar estabelecendo, né, mega nações em um primeiro momento. Então, por exemplo, além do caso da Confederação Peru-Boliviana, que foi fundada pelo Andrés de Santa Cruz, nós vamos ter a Gran Colômbia, né, que vai unir praticamente as atuais Venezuela, Panamá, Colômbia e Equador também, né, que vai ser um estado que vai durar mais ou menos uns 10 anos com liderança do Bolívar e que visava a união desses territórios, enquanto que no sul nós vamos ter as Províncias Unidas do Prata, que vão envolver desde inicialmente o que seria o Uruguai, a Argentina, parte do Paraguai e Bolívia também, né, mas que vão acabar se fragmentando por conta de divergências internas entre os próprios membros da elite colonial, né? Então, né, aí nós temos, né, o que é a chamada de a terceira fase do processo de descolonização, que ocorre da seguinte forma, né? Depois de expulsar os espanhóis, os países latino-americanos independentes, eles acabam passando por uma série de desavenças, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter um grande conflito entre os federalistas e os centralistas, né? Então, não vai haver inicialmente um pacto para determinar qual será o modelo político dos países latino-americanos. Os seguidores de Bolívar, por exemplo, vão defender um país fortemente centralizado, um país unificado e fortemente centralizado na América Latina. Já muitos cabildos, né, muitos líderes de cabildos, que vão ser os caudilhos, né, lideranças militares, vão defender um poder mais federal e com base local, né? Um lugar em que essa disputa será muito percebida será na Argentina, né, em que mesmo com a libertação de Buenos Aires e a criação da Liga Federal por Artigas, né, não vai haver um acordo sobre o processo de independência da Argentina, né? Esse acordo só irá ocorrer em 1816 no chamado Congresso de Tucumã, né, que vai acabar estabelecendo a capital em Buenos Aires, mas que vai acabar dando autonomia para as outras províncias. No entanto, diversas vezes Buenos Aires vai tentar centralizar o poder e com isso vai gerar atritos com as outras províncias da região do Rio da Prata, né? E também, né, nós vamos ter disputas políticas entre os próprios países latino-americanos, né? Então a gente vai ter inicialmente o caso do México com a América Central, né? O processo de formação das Províncias Unidas da América Central na década de 1820, que depois vai se fragmentar em vários países menores, que vão cair facilmente na esfera de dependência da Inglaterra e depois dos Estados Unidos. A Gran Colômbia mesmo, ela acaba sendo um projeto fracassado, pois as elites locais vão partilhar a Gran Colômbia em Colômbia, Venezuela e Equador, né? O próprio projeto da Confederação Peru-Boliviana vai receber a posição de outros países latino-americanos e com isso será fragmentada, e as Províncias Unidas do Prata também vão viver em um estado bastante caótico em um primeiro momento, né? Então, né, de certa forma, nós vamos ter nessa terceira fase dos estados latino-americanos uma grande fragilidade das repúblicas, que vai inclusive levar à instituição de governos ditatoriais, né? E também o afastamento das massas populares, né? Então, as massas populares acabam sendo afastadas do governo e acabam não tendo direitos políticos nesse primeiro momento, né? Então, muitos indígenas e mestiços que lutaram ao lado dos libertadores, desejando inclusive que com isso eles iriam conseguir
conseguir direitos sociais, civis e políticos, a situação dos indígenas e dos mestiços pouco mudou na prática após a independência, né? O sistema de segregação e de desigualdade permaneceu praticamente o mesmo da época colonial, né? A grande diferença é que ao invés de uma elite espanhola, agora nós tínhamos uma elite local, né? Uma elite colonial, que eram os caudilhos, né? Lideranças militares, que eram também proprietários de terra, que acabam então sendo os responsáveis pela administração política, né? Durante todo o século XIX até o início do século XX. Então acaba se optando, né, por fim, a fragmentação político-territorial da América. E aí os países em questão, eles acabam, né, tendo destinos bastante opostos, né, bastante diferentes em uma certa medida, né? Então nós vamos ter a formação dos grandes caudilhos, né, com várias facções conservadoras que vão governar esses territórios, a influência cada vez maior dos ingleses e depois dos americanos nos assuntos econômicos da América Latina, fazendo com que os países latino-americanos bem enfraquecidos e fragmentados ficassem dependentes economicamente dos americanos e dos ingleses, né? E também, né, o fato das camadas populares continuarem sendo marginalizadas. E como que será o destino desses países latino-americanos após o processo de independência e formação de seus estados nacionais? Bem, o México, no decorrer do século XIX, então, ele acaba, né, passando pelo processo de independência, né, em 1821, com Agustín de Iturbide, que se proclama imperador do México, né? No entanto, por fazer um governo autoritário, ele acaba sendo deposto 2 anos depois. Ao mesmo tempo, também a América Central declara a independência do México e forma as Províncias Unidas da América Central, que vai se fragmentar em 1838, né? Formando os países já listados, né? Nós vamos ter, no caso do México, um cenário bastante caótico de uma forma geral, né? O México, ele vai contrair uma grande dívida externa por conta das guerras de independência e também por conta dos vários conflitos civis que o México vai passar. A grande desigualdade e a marginalização das camadas populares vai levar à eclosão de diversos movimentos separatistas. No sul, nós vamos ter uma grande presença de movimentos de mestiços e indígenas, né? No norte, nós vamos ter o ingresso de fazendeiros americanos na região do que será o Texas, né? Que irão se instalar, inclusive com apoio do governo mexicano, mas como eram fazendeiros do sul e que praticavam a escravidão e o governo mexicano proibia a escravidão, né, começa a haver várias investidas do exército mexicano contra esses fazendeiros, que leva então os texanos a acabarem proclamando uma república em 1835. E, né, nós vamos ter também, né, uma grande dívida causada por esses conflitos, no qual, né, muitos comerciantes e muitos cidadãos vão acabar perdendo muito de seus bens em seu conflito e vão acabar pedindo indenização para o governo mexicano. No entanto, no México havia muitos comerciantes estrangeiros, principalmente franceses, que vão solicitar indenização ao governo mexicano, que não irá pagar, e com isso eles começam a solicitar ao governo francês. Com isso, então, a França lança uma investida no México em 1838, e com isso então obriga o México a saldar a dívida dos comerciantes franceses, né? Ao mesmo tempo, nós temos a eclosão da Revolução Texana, né, que vai levar à proclamação da independência do Texas. Em 1845, a adesão do Texas aos Estados Unidos, os problemas de fronteiras que foram delimitados entre o México e os Estados Unidos após a Guerra do Texas, né, vão eclodir em um novo conflito que será a Guerra México-Estados Unidos, né, de 1846 a 1848, né, no qual os Estados Unidos vão chegar a bombardear o México e vão pressionar o México a assinar o chamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, que vai ceder praticamente toda a metade norte do México para os Estados Unidos, né, a Califórnia, o Arizona, o Colorado, né, Novo México, entre tantos outros, né? E com isso, então, o México acaba perdendo boa parte do norte de seu território para os Estados Unidos, ficando fortemente enfraquecido, né? O México, ele vai continuar contraindo uma grande dívida externa. Na década de 1860, o presidente mexicano Benito Juárez, ele se nega a pagar a dívida externa com o intuito de fazer grandes reformas sociais no México. No entanto, a França, que era a principal credora da dívida mexicana, na época governada pelo sobrinho de Napoleão, Napoleão III, Luiz Bonaparte, lança então uma invasão contra o México, né? Então o México é invadido. A primeira invasão francesa vai fracassar, né, na chamada Batalha de Puebla, que é o chamado 5 de maio,
quando as forças mexicanas conseguiram repelir as invasões francesas. No entanto, posteriormente, os franceses conseguem ocupar o México e colocam, né, o Maximiliano da Áustria, que era aparentado de Napoleão III, como imperador do México. Então, nesse sentido, né, o México passa a ser governado por um imperador marionete controlado pela França de Napoleão III. No entanto, né, em 1867, né, uma série de motins, uma série de revoltas leva então o México a restaurar a República, né, e Maximiliano da Áustria acaba sendo fuzilado pelos próprios mexicanos, né? E também, e depois, né, desses incidentes, né, quem vai acabar ascendendo ao cargo no México será o Porfírio Dias, né, que vai instalar uma ditadura no México no final do século XIX, que por um lado vai tentar modernizar, industrializar e construir ferrovias no México, mas que vai potencializar as desigualdades sociais, o que vai acarretar na chamada Revolução Mexicana no começo do século XX, que é um ponto que nós veremos depois. Já a América Central, né, nós vamos ter a formação da Confederação de Nações que se liberta do México e, né, no caso, né, a fragmentação dessa confederação em 1838, que vai formar vários países e guerras locais. Países bastante instáveis, né? Um exemplo será o caso da Nicarágua, né, no qual o pirata americano William Walker vai se apossar da presidência da Nicarágua temporariamente, mas os outros países centro-americanos invadem a Nicarágua para tirá-lo de lá, né? E, né, nós vamos ter cada vez mais uma dependência maior da América Central, principalmente com relação aos Estados Unidos, né? Já que eram países agroexportadores, exportadores de café e de frutas, né? E com isso, então, né, os Estados Unidos instalam várias empresas exportadoras de frutas que acabam derrubando as empresas locais e gerando uma forte dependência econômica da América Central com relação aos Estados Unidos, o que será conhecido também como as Repúblicas das Bananas posteriormente, né? Cuba e Porto Rico só vão ficar independentes em 1898, né, por conta da guerra entre Estados Unidos e Espanha, né? No caso, Cuba ficará independente e Porto Rico será anexado pelos Estados Unidos, sendo que muitas ilhas do Caribe só vão ficar independentes mais ou menos por volta da década de 60 e 70 e até hoje algumas são possessões europeias. Já no caso da América do Sul, nós vamos ter, então, as iniciativas, né, por parte de Bolívar de formar mega-nações, né, Bolívar, assim como também Santa Cruz, de formar mega-nações que irão se fragmentar por volta da década de 1830, né, então a Confederação Peru-Boliviana, a Grã-Colômbia e as Províncias Unidas do Prata acabam se fragmentando, né, e haverá uma forte tensão entre os países da América do Sul em vários aspectos. Então, nesse sentido, né, nós vamos ter vários conflitos entre esses países, guerras civis também serão muito comuns, né? No Uruguai, por exemplo, né, nós vamos ter uma grande disputa entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata, chamada Guerra da Cisplatina, né, de 1825 a 1828, no qual os dois países tentam disputar a região da Banda Oriental e, com um acordo de paz, se estabelece a independência do Uruguai, que se passará o século XIX inteiro dividido no conflito entre os blancos e os colorados, né? Os colorados que eram mais federalistas e desejavam a independência do Uruguai, e os blancos que já desejavam a integração à Argentina, né? O Paraguai vai passar por uma série de ditaduras, como a de Gaspar Francia, que teria sido o líder da independência do Paraguai, e principalmente depois a de Solano Lopes, que vai levar inclusive a um breve desenvolvimento industrial do Paraguai. No entanto, com suas medidas expansionistas para conseguir acesso do Paraguai ao mar e sua intervenção no Uruguai, vai levar então à guerra contra o Brasil, Argentina e Uruguai, que será chamada Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra Grande também, de 1864 a 1870, no qual, né, o exército aliado, né, do Brasil, Argentina e Uruguai acaba invadindo e destruindo o Paraguai, sendo que Solano Lopes é morto pelas forças brasileiras em Cerro Corá, né? Já a Argentina, né, ela vai passar os primeiros anos da sua independência em um grande conflito entre os federalistas e os centralistas, né, os centralistas representados por Buenos Aires e os federalistas representados principalmente por Entre Rios, Corrientes e também Córdoba. Em 1852, né, o presidente da Argentina, Manuel Rosas, né, que era um ditador no caso, ele acaba recebendo oposição de vários setores das províncias argentinas que apoiam uma invasão brasileira na Argentina para derrubá-lo, né? Então, com isso, né, nós vamos ter algumas províncias argentinas se aliando a um poder estrangeiro para combater o centralismo de Buenos Aires, o que será conhecido como a Guerra do Prata
também, né? E a partir de 1850 nós temos a expansão argentina na Patagônia, ainda no governo do Rosas, né? Inclusive que era uma região disputada com o Chile, então para acabar com as pretensões chilenas, a Argentina se expande pela Patagônia. Né, e com isso, então, né, acaba acabando com as reivindicações chilenas, né, mas que vai se potencializar na chamada Campanha do Deserto a partir de 1870, que será uma grande guerra dos argentinos contra os indígenas, principalmente os índios mapuches, né, com os chamados gaúchos na linha de frente, que eram mestiços muitas vezes de índios e brancos que viviam nos pampas argentinos, né, e que vai acabar levando então à conquista argentina da Patagônia. O Chile, por sua vez, ele também vai passar por um projeto expansionista, né? Então ele vai tentar anexar parte da Patagônia, mas no entanto o principal conflito que o Chile irá travar será no final do século XIX, a chamada Guerra do Pacífico Sul, né? No qual nós vamos ter de 1879 a 1883 uma guerra entre o Chile, o Peru e a Bolívia pela posse do deserto do Atacama, que era rico em nitratos, que eram muito utilizados pelas indústrias europeias e tinham grande valor, né? Então Peru e Bolívia vão fazer uma aliança contra o Chile a partir de um acordo secreto. No entanto, o Chile ele consegue derrotar a Bolívia e ocupar a costa boliviana do Pacífico e chega inclusive a chegar perto de tomar Lima, né? O que leva então o Peru a assinar um acordo de paz que leva então o Chile a ter posse total de Arica, Antofagasta, né? O deserto do Atacama de uma forma geral. A Bolívia vai ser um dos países que mais vai acabar se perdendo de certa forma durante esse período, né, pois vai acabar perdendo uma série de territórios para países vizinhos, né? Então, além de ter perdido o litoral para o Chile, se tornando um país mediterrâneo, a Bolívia também vai perder alguns territórios para o Peru também, né? Sendo que até na década de 30, né, de 1932 a 1935, haverá uma guerra entre a Bolívia e o Paraguai chamada de Guerra do Chaco, já que a região do Chaco Central, no coração da América do Sul, era rico em vários recursos minerais, inclusive petróleo, e tinha uma pastagem natural ótima para a criação de gado, né? Então isso vai levar a conflito entre os dois países que disputavam essa área, com a vitória do Paraguai, que acaba anexando o Chaco Central em 1935, né? Já a norte da América do Sul vai passar por um grande processo de fragmentação, a instalação de diversas ditaduras também, né? Que vão acabar exercendo governos autoritários na região do Peru, do Equador, da Colômbia e da Venezuela, sendo que a Venezuela também vai travar um conflito contra os ingleses em 1895, né? Que vai levar inclusive, né, à anexação, né, da Guiana Essequiba, que era a Guiana venezuelana, por parte da Guiana inglesa, né? Então a gente acaba percebendo que no decorrer do século XIX, né, os países da América Latina, eles acabam se fragmentando, acabam se fragilizando, muitas vezes instalando-se ditaduras caudilistas que acabam se submetendo economicamente, inicialmente aos ingleses, depois aos Estados Unidos também, né? Tem o caso do Brasil também, que vai passar por uma outra situação, já que o Brasil vai se manter uma monarquia, né? Que vai passar pelo primeiro reinado, a regência, que vai haver uma série de revoltas liberais e depois o segundo reinado, mas o caso do Brasil nós deixamos para tratar em uma ocasião mais específica. Então, assim que nós temos, né, o processo de independência, de formação e de consolidação dos países latino-americanos. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.